Ok, professor. A próxima pergunta é o seguinte, quem está mandando aqui é o Ronifon de Petrópolis. E ele afirma, e eu queria que você explicasse daí, ó. Ele afirma, a Trindade não existe na Bíblia. Me explique o texto de 1 João 5,7. Está no original? Como que é? Ele está afirmando isso e ele quer explicação sobre esse texto de 1 João 5,7. Ele afirma, eu repito, que a Trindade não existe na Bíblia. Como é que fica isso aí então, professor? Pois olha, então ele teria que provar para a gente, por exemplo, que eu sei mais ou menos uns 100, 150 textos que mostram claramente a existência da Trindade. Se me provar o contrário, eu mudo de religião. Mas como eu sei que isso não vai acontecer, eu vou explicar esse termo. Realmente o termo você não encontra na Bíblia, o termo Trindade. Agora, nós não podemos dizer que uma doutrina não existe porque um termo não está na Bíblia. Por exemplo, existe na Bíblia o termo encarnação de Cristo? Não. Mas nós sabemos que Cristo encarnou. Existe na Bíblia o termo Bíblia? Não existe. Mas nós sabemos que a Bíblia existe. Existe na palavra de Deus o termo ascensão de Cristo, que é a subida de Cristo ao céu? Não existe. Então vamos negar a doutrina de que Cristo voltou ao céu? Na Bíblia, querido telespectador e ouvinte, nós não buscamos nomenclaturas, buscamos fatos. E a Trindade é um fato. E não tem problema algum eu criar um termo teológico para descrever um fato que está na Bíblia. Realmente, 1 João 5,7, quando menciona ali o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esse texto está entre colchetes na Bíblia, indicando que não está no original. Então nós não podemos usar 1 João 5,7 para provar a doutrina da Trindade. Mas nós podemos usar muitos outros. Por exemplo, Mateus 28,19, que eu expliquei até no programa passado. Alguns dizem que Mateus 28,19, o batismo em nome da Trindade, não está no original grego. Isso não existe. Nós mostramos na semana passada que as 3 palavras gregas aparecem ali. Batizar em nome do Pai, que é patros em grego. Batizar em nome do Filho, que é huiou. E batizar em nome do Espírito Santo, hagion pneumatos. Então Mateus 28,19 menciona claramente a Trindade. E o termo batizar em nome, no grego onoma, esse termo está igualando as 3 pessoas. Então como que alguém pode dizer que não existe Trindade? De que jeito? E Judas 1 verso 20 também menciona as 3 pessoas de forma distintas uma da outra. Outro texto, Hebreus 9,14 menciona as 3 pessoas. Efésios 4, 4 a 6 menciona as 3 pessoas. E para quem acha que o Espírito Santo, por exemplo, é só um poder, uma energia que sai do próprio Deus, vamos deixar que a própria Bíblia esclareça este assunto. Vou achar um texto aqui que se encontra em Romanos, capítulo 15, verso 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Se o Espírito Santo fosse um poder, nós teríamos que ler o texto assim, ó. Ricos de esperança no poder do poder. Olha que tradução sem cabimento. Lá em Lucas 4,14, quando afirma também que Cristo foi no poder do Espírito Santo para pregar, foi no poder do poder, não tem como. Atos 13, verso 2 afirma que o Espírito Santo pode falar. Miqueias 2,7 afirma que ele pode ficar irado, e ele fica bem chateado quando afirmam que ele não é uma pessoa. E Efésios 4, 30 e 31 afirmam que nós podemos entristecer o Espírito Santo. E Mateus 12, 31 e 32 afirma que nós podemos blasfemar contra ele. Então nós concordamos que 1 João 5,7 não pode ser usado a favor da Trindade. Mas existem tantos outros textos que nós não precisamos nos apegar a este, porque a Trindade é um fato. Porque na Bíblia, repito, não se buscam nomenclaturas, se buscam fatos. Ok, professor, olha só. Essa aqui até me coloquei de pé para fazer para você, professor. É o seguinte: como pode Deus, Jesus e o Espírito Santo serem uma só pessoa se a Bíblia os cita de maneira individual na maioria das vezes? Como é que fica isso, professor? Realmente, Deus, o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo não são uma só pessoa. Existe uma teoria chamada modalismo ou sabelianismo, que ensina o seguinte, que existe um único ser na divindade e que ele apareceu como Pai num momento da história, depois ele apareceu como Filho em outro momento da história e depois apareceu como Espírito Santo.
Essa teoria seguida por alguns grupos religiosos, ela é totalmente falha pelo seguinte: se Deus é um ser só, que apareceu durante a história de 3 maneiras diferentes, como é que nós vamos supor, por exemplo, que Jesus em João 17 estava orando para ele mesmo? Cristo falou assim: glorifica-me, ó Pai, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. João 17,5. Já pensou se Cristo estivesse orando para ele mesmo? Glorifica-me eu mesmo com a glória que eu tive comigo antes que existisse mundo. Seria um absurdo. Então a Bíblia menciona assim que as 3 pessoas da divindade são pessoas distintas. Agora Deuteronômio 6, verso 4 afirma que há um único Deus, não no sentido numérico, mas no sentido de Deus verdadeiro. Há um único Deus verdadeiro composto por 3 pessoas. Há uma divindade composta por 3 pessoas. Deus é um só, no poder, no caráter e no propósito, mas diferente em personalidade. Leia, por exemplo, o batismo de Cristo em Mateus 3, 13 a 17, e você verá o Pai falando, Cristo sendo batizado e o Espírito Santo no ombro de Cristo em forma de uma pomba. Então a Bíblia não deixa dúvida alguma de que realmente as 3 pessoas da divindade são distintas e que cada uma possui uma função diferente no plano de salvação e também na criação do nosso planeta. Muito. Professor, a próxima pergunta, eu até abri a Bíblia aqui porque eu queria ler o que está escrito e eu vou colocar na mira da verdade lendo o texto que está aqui, tá, professor? A questão é a seguinte: explique, por favor, a oração de João 17,3. Como harmonizar isso com a ideia da Trindade? Quem mandou esse SMS foi a Rosângela. Olha lá o que está escrito em João 17, versículo 3. E a vida, essa Bíblia aqui, professora, é na linguagem de hoje, tá bom? Certo, pode ler. E diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheças também Jesus Cristo, que enviastes ao mundo. Não fala nada do Espírito Santo. Agora, isso aqui é uma contradição quando a gente fala sobre a doutrina da Trindade? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Qual é o nome da telespectadora, Tito? O nome dela é Rosângela Lima, ela é da Bahia. Rosângela, muito obrigado por sua pergunta, ela é muito oportuna, porque algumas pessoas que não creem na Trindade realmente usam esse texto para dizer que Cristo não é igual ao Pai em divindade e para dizer que o Espírito Santo não existe. Essas pessoas ignoram outros textos da Bíblia, elas têm uma forma errada de interpretar a Bíblia. Quando nós estudamos um assunto, nós precisamos pegar todos os textos possíveis sobre aquele assunto para chegarmos a uma conclusão. E alguns indivíduos pegam uma parte de um grupo, pegam um grupo de textos e deixam o outro grupo de lado. E aí surge essa heresia de que Cristo não é Deus e de que o Espírito Santo não é uma pessoa. Quando Cristo fala que a vida eterna é conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, Cristo não está dizendo que Deus o Pai é o único verdadeiro Deus. Por quê? Porque senão Cristo seria falso. Você percebeu a questão aqui? Se Cristo quisesse dizer que Deus é o único Deus verdadeiro em relação a Cristo, então Cristo é um Deus falso? É um Deus menor falso? Então não tem cabimento a argumentação de algumas pessoas em relação a esse texto. O que Cristo está fazendo aqui é dizer que Deus é o único ser verdadeiro em comparação às outras divindades pagãs. É isso que Cristo está falando. Agora, vamos ver o que o próprio apóstolo João diz sobre Jesus e sobre o Espírito Santo? Por exemplo, se você for em João 5,18, ou melhor, vamos para João 1, versos 1 a 3, que é o próprio João que escreveu João 17,3. João falou o seguinte sobre Cristo: no princípio era o verbo, ou seja, Cristo era a palavra, o agente ativo da criação de Deus, e o verbo, Cristo, estava com Deus, e o verbo era Deus, com letra maiúscula no original. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse texto nos ensina 3 coisas: que Cristo sempre existiu, que Cristo é Deus e que Cristo fez todas as coisas com Deus. Se Cristo fosse uma criatura, então Cristo teria que ser o criador dele mesmo. Não bate.
Então João de forma clara fala que Cristo é Deus no mais pleno sentido. Se você ler 1 João 5,20, aquela carta, João fala assim, que Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele não está contradizendo João 17. Simplesmente em João 17, Cristo está contrastando Deus o Pai com as divindades pagãs. E o que João fala do Espírito Santo? Em João 14,16, ele fala que o Espírito Santo é o outro consolador. O termo outro no grego é um termo grego allos, que significa outro da mesma espécie. Consolador no grego é paráclitos, quer dizer, alguém chamado a estar ao lado de outro alguém. Resumindo o assunto, como disse um estudioso chamado Fromm, para substituir uma pessoa maravilhosa como Cristo, só outra pessoa maravilhosa, o Espírito Santo. Então João 17,3 não contradiz a doutrina